Seja bem-vindo a este canal, o Disseminador de Conhecimentos. Hoje, dentro de nossa programação de publicar um novo conteúdo a cada semana, vamos mostrar para você como utilizar a função se composta, aninhada, ou seja, uma dentro da outra. Vamos também ver a aplicação da função e da função ou, além de trabalhar com ambas dentro da função se. Tais aplicações conjuntas ampliam enormemente a aplicabilidade do Excel em qualquer atividade profissional. Beleza? Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Temos muitas dicas para você. E toda semana estamos trazendo os novos conhecimentos, novos conteúdos importantes. Ative o sininho também para receber notificações das próximas postagens e dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos então para a tela do Excel. Bem, estamos aqui na tela do Excel e agora nesse primeiro exemplo, nessa primeira planilha, nós vamos fazer dois testes. Um teste inicial será um teste simples, usando apenas um se. E o segundo, que é para verificar os alunos aprovados. E o segundo teste é um teste duplo, usando duas funções se aninhadas uma dentro da outra, ou seja, é a função se composta. E isso nós vamos fazer para verificar quem pode participar dos jogos escolares. Bom, para nós sabermos os alunos que foram aprovados, nós devemos vir aqui nessa coluna que a escola estabelece uma média de 7, ou maior que 7, ou igual a 7, para o aluno ser aprovado. E para os alunos poderem participar dos jogos escolares, a escola motiva o aluno da seguinte maneira, fazendo com que ele atinja médias superiores ou igual a 8,5 e uma frequência escolar igual ou superior a 95%. Vamos ver como é que a gente pode fazer essas duas situações. Primeiro vamos para o teste simples do Excel, que é saber quais alunos foram aprovados. Primeiro aqui eu escrevo igual, okay? Abro a função se, escrevo se, abro o parênteses dela. Se eu quero saber quem foi aprovado, eu tenho que vir aqui ver quem obteve no mínimo 7 ou maior que 7. Vou aqui em Natália, vejo se a nota dela, que é a C5, foi maior ou igual a 7. C14. Ok? Agora, uma coisa interessante. Esse C14 aqui é uma célula referencial. E o Excel trabalha muito com células referenciais. Quando se trata de células referenciais, nós temos que fixá-las para que o Excel entenda que aquela célula vai servir para todos os testes que vão serem feitos a partir daquele momento. Assim, se eu não fixar essa célula, quando eu for fazer o teste para Hugo, para Pascoal, Nathalie, etc., o Excel não vai entender dessa forma e a próxima célula que ele vai referenciar é a de baixo, a outra de baixo e assim sucessivamente. Para eu utilizar essa mesma célula para todos os alunos, eu tenho que referenciá-la, e referenciar significa o seguinte, fixá-la, e para fixá-la eu venho e coloco o símbolo do dólar, olha aqui, entre o C e o 14. Esta célula agora aqui está referenciada. Então vamos partir para o restante da construção da função C. Eu disse, se C5 for maior ou igual a C14, eu digo para o Excel, vírgula, não é? Eu digo para o Excel, escreva aprovado. Então eu venho aqui e boto o nome aprovado. E fecho aspas. Se o C5, se a nota for inferior à média, eu digo para o Excel, escreva
reprovado. Então, boto vírgula e vou lá de novo aqui no aspas, reprovado, fecho aspas e vou fechar o parêntese da função C. Fechei, está aqui. Uma coisa muito interessante que você precisa saber, logo de agora, porque nós vamos fazer outras construções, é o seguinte: vocês estão vendo que o operador de separação que eu estou usando aqui é a vírgula, aqui e aqui, a vírgula. Este Excel, esta versão que eu estou usando, é a mais recente do Office 365. As recentes anteriores a esta versão, elas utilizam, ao invés da vírgula, o ponto e vírgula. Portanto, fique ligado, porque a sua versão pode ser de ponto e vírgula. Essa, como é mais nova, utiliza a vírgula. Ok? Beleza. Vamos para frente. Vamos dar um ok agora e ver como é que ficou. Observe que, como ela obteve uma nota superior a 7, ela foi aprovada. Como é que eu faço os demais? Eu venho aqui, vejo aqui a cruzinha, fixo ela e puxo para baixo. E os demais vão aparecer. Aliás, todos foram aprovados, porque todos estão com notas superiores a 7. Vamos fazer um teste? Vamos colocar, por exemplo, esse Pascoal Boa Vista aqui, com nota abaixo de 7, 6,5, por exemplo. 6,5. E vamos ver o que é que fica. Ele foi considerado, então, reprovado. Ok? Vamos agora para o segundo teste, que é um teste de si composto. Nesse teste, a escola está, digamos assim, incentivando aqueles alunos com maior média, com a média acima de 8,5 e com frequência acima de 9,5, 95%, essas poderão participar dos jogos escolares. Então vamos lá? Bom, vamos escrever a função dele, igual, abro parêntese, igual, escrevo a função C, abro parêntese e pergunto, C5, que é a média de Natália durante todo o ano, foi maior ou igual a nota exigida para participar dos jogos escolares, que é 8,5, eu clico nela. Veja, isso aqui também é uma célula referencial, portanto, eu tenho que fixar ela para o caso do cálculo para os outros alunos. Aí eu coloco o dólar entre o D e o 14. Venho aqui, a primeira pergunta foi, se C5 for maior ou igual a D14, se C5 for igual a maior ou igual a D14, então eu digo, boto vírgula e peço para o Excel dizer ok, ela pode participar dos jogos escolares. O que é que eu faço? Coloco aspas e escrevo a palavra ok, aspas. Ok? Então, vamos para a segunda pergunta, vírgula. Agora a frequência. Se a frequência, clico aqui na frequência, se ela for maior ou igual a 95%, que é essa que está aqui, veja, célula referencial, eu também vou colocar o dólar. Se for maior ou igual a E14, o que é que eu digo para o Excel? Ok, também, aspas, ok. O que é que eu estou dizendo com isso? É que se a nota do estudante, for maior, se a média dele for maior que 8,5, não é? E se também, ou maior que 95, ele pode ser matriculado, ele pode, aliás, participar dos jogos escolares. Então, vou fechar aqui ainda tenho que colocar a segunda condição, porque se ele não atender a nenhuma dessas condições,
o Excel vai dizer para mim, não, ele não pode participar dos jogos escolares. Então, eu boto aqui aspas e não. Fecho aspas e fecho então o parênteses da função C. Mas vejamos, nós temos duas funções C, então eu tenho que ter dois parênteses fechados. Vamos dar um Enter? Ok. Observe que a Natália ela teve nota acima da média para participar dos jogos e teve frequência também acima da exigida pela escola. Vamos ver os demais agora. Eu clico na célula, venho aqui, na cruzinha e arrasto. Veja que apenas 3 conseguiram essa condição. Esse, por conta da frequência, a nota está abaixo, mas a frequência está maior. Ok? Então, esses foram os que se habilitaram a participar dos jogos. Vamos agora para outra tela do Excel. E agora teremos uns cálculos diferenciados, bem mais, assim, com mais recursos, e que a gente vai ver a sua grande aplicabilidade. Para isso, eu já vou dar a você a noção também de duas outras funções, a função e a função OU. Na verdade, nós vamos ver a função e a função OU e ver também como elas funcionam dentro das funções SI, ajudando a função SI a obter resultados mais significativos. Como é a sintaxe da função E? Vou clicar aqui e nós vemos que na função E, igual E, abre-se o parênteses, fecha o parênteses lá na frente, todos os testes lógicos deverão ser satisfeitos. Vamos dar como exemplo, 2 é igual a 2, 3 é menor que 5, 10 é maior que 8 e 4 vezes 3 é igual a 12. Todos eles satisfazem. Como todos eles satisfazem, o resultado vai ser verdadeiro. Já na função OU é diferente. A função OU quer dizer o seguinte, basta apenas um resultado ser satisfatório para que a função diga que o resultado é verdadeiro. Por exemplo, aqui, 2 é igual a 2? É, ok. 3 é menor que 1? Não. 10 é maior que 8? É. 4 vezes 3 é 12? Não. Então, basta apenas um. Nesse caso aqui, nós temos duas condições que satisfazem. Qual é o resultado? Ok, verdadeiro, porque pelo menos um resultado foi satisfeito. Agora vamos então, eu vou apagar isso aqui, para que a gente possa fazer desde o começo essas funções. Bom, vamos ver o resultado no ano letivo. Significa dizer que nós vamos ver quem foram os alunos que foram aprovados, segundo a condição imposta pela escola, que é frequência mínima de 90% e média igual ou superior a 8. Como é que nós vamos construir isso aqui? Vamos lá. Igual a si, abre o parênteses do si. Agora veja o seguinte, para saber se o aluno foi aprovado, ele tem que passar por duas condições, que é a frequência mínima e a média mínima também, né? Média 8, igual ou maior. Então, tem que usar a função E aqui para ajudar dentro do SI, que vamos ter duas condições dentro do mesmo SI. Ok? Vamos lá. Então, aqui ponho o E, vou botar maiúsculo, ponho o E, abro o parênteses do SI e faço a primeira pergunta, o primeiro teste lógico. Se a média, né, o C5, se a média foi igual ou maior, ou seja, maior ou igual, maior
cadê o maior? Maior ou igual a média de aprovação. É igual a C13. Veja que isso aqui é uma célula referencial, eu vou ter que fixá-la. Dólar. A outra condição, veja, eu estou trabalhando com a função C, com a função I dentro do C. Ou seja, o quem é I estabelece resultados para duas ou mais testes lógicos, desde que todos eles sejam iguais. Nesse caso aqui, eu estou perguntando se I tal condição e a outra condição. Se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai dar o resultado como verdadeiro. Então, qual é a outra condição? A primeira foi de frequência, aliás, a primeira foi de nota, e vamos fazer agora a segunda condição para a frequência. Então, a frequência, venho aqui no D5, primeiro eu tenho que abrir exatamente. A primeira é D5, e pergunto se D5 é maior ou igual a 90%. Como isso aqui é uma célula referencial, eu também tenho que marcar fazer a sua fixação. Pronto. Então, para a questão da aprovação do aluno, as duas condições estão aí para serem testadas. As duas têm que ser satisfeitas para que o aluno seja aprovado. Então, eu simplesmente agora fecho a função E, coloco a vírgula e digo para o Excel. Se essas duas condições forem satisfeitas, escreva aprovado. Aprovado. Ok? Pronto. Vamos para a segunda condição agora. Dou vírgula, escrevo a função se, abro parênteses para a função se, e qual é a segunda? A segunda pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: se o aluno obteve uma nota igual ou superior a 6 e uma nota menor que 8, ele foi para a recuperação. Observe aqui essa condição. Média de recuperação deve ser um valor igual a 6, igual ou maior a 6 e menor que 8. Então, vamos para cá, na construção da fórmula. Se, como são duas condições dentro do se, eu tenho que utilizar a função E. Então, abro parênteses a função E, e a primeira condição é essa aqui. Se a nota for maior ou igual a essa aqui, 6. É referencial, a célula, também bota-se o dólar. A segunda condição é, se a nota dele, a mesma nota, for menor, nesse caso, cadê o menor? Menor que 8. Isso aqui é uma célula referencial, nós vamos ter que colocar o símbolo do dólar. Okay? Então, está feito. Se a nota for menor ou igual a 8, e se a nota for menor ou igual a D13, cadê D13? Menor não, aqui tem que ser maior, aqui tem que ser maior, tem que ser maior, ou seja, tem que estar entre 6 e 8. Se ela for maior ou igual a D13, e se for menor que 13, nesse caso aqui, eu fecho então o parênteses do E, da função E, e dou vírgula e digo para o Excel. Satisfeitas essas condições aí,
eu digo para o Excel, coloque em recuperação. Recuperação. E fecho a aspas, vírgula. E qual é a terceira condição? A terceira condição é a seguinte: se o aluno tiver uma nota menor que 6, ele é automaticamente reprovado. Então, se, abro parênteses do se, e agora vejam um detalhe importante. Como aqui eu só tenho uma condição para colocar dentro do se, eu não preciso usar a função se como coadjuvante, não é? Nesse processo. Então, eu vou para se simplesmente e digo, se a nota, que é C5, for menor que 6, ok? Também tem que referenciar, coloca-se o dólar, coloquei o dólar em todas elas, coloquei sim, menor que 6, F3, aliás, não é? Então, coloca-se, digo para o Excel, coloque reprovado. Então, aspas, reprovado. Fecho aspas. Mas se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, para finalizar a função C, não é? Que a função C finaliza-se com 2 resultados, eu digo aqui para ela, vírgula, coloque então em recuperação. Ok? Fecho então a aspas. Observe que a tela ficou pequena e então o próprio Excel já jogou para aqui, para outra linha, iniciou na outra linha. E agora vamos fechar a função C, fechar o parêntese. Sim, mas quantas funções C nós construímos? 1, 2 e 3. Então eu só tenho um parêntese fechando, tenho que botar mais 2. Não é? Mais 2. 1 e 2. Agora está ok. Vamos dar ok para ver como é que ficou? Recuperação. Por que recuperação? Porque Natália, ela passou. Na sua média foi maior do que a exigida pela escola. No entanto, a sua frequência foi menor, 89 contra 90. Por isso que ela foi em recuperação. Vamos ver os demais. Vamos clicar aqui, achar aqui a cruzinha e arrastar. Olha só. Vamos analisar um por um. Esse aqui, aprovado, porque teve nota igual à da média e teve também a frequência exatamente 90%. Esse aqui do meio, a nota foi 7, esteve abaixo da nota média, tá certo? Da nota da média exigida, apesar de ter uma frequência maior do que a exigida, mas a sua nota foi menor que 7, menor que 8, entrou em recuperação. Esse aqui, por que foi reprovado? Ele teve uma frequência maior do que o exigido, mas em compensação teve uma nota inferior à mínima exigida, aí foi reprovado. Esse daqui teve uma nota maior do que a mínima exigida, a média, mas não teve, esse aqui, mas não teve, não é, a frequência 90, ele só teve 89, recuperação. E esse outro teve as duas coisas juntas, né? Gil Parnamirim teve uma média superior e teve uma frequência exatamente igual à exigida pela escola, então foi aprovado. Vamos então agora ver o segundo exemplo, utilizando a função OU, da seguinte maneira. A escola diz que se o aluno ficou em recuperação ou ficou aprovado ou foi aprovado, ele pode ter garantida a sua matrícula imediata para o ano seguinte.
Porém, se ele for reprovado, não. Se ele for reprovado, ele não garante essa matrícula imediatamente. Portanto, nessa condição, nós vamos utilizar a função ou como coadjuvante, porque a escola diz ou em recuperação ou aprovado, ele tem direito a se matricular. Vamos escrever a função então. Se, primeiro vamos colocar o igual, né? Se, abro parênteses e vou dizer, se esse aluno, Natália, por exemplo, Caxias, está em recuperação, não é? Se é 5 é igual, se é 5 é igual a recuperação, eu escrevo recuperação, fecho parênteses, dou vírgula, ou, né? Aliás, esqueci até de botar aqui o ou, vou colocar o ou agora aqui, ou, desculpem, ou, né? Ou. Se ou é 5, esse aqui é 5, é recuperação, ou é 5 de novo, é igual a aprovado, aspas, aprovado, fecha aspas de novo. Nessa situação, ele está com matrícula garantida. Então, eu fecho aqui o parêntese da função ou, vírgula, não é? E dou ok para a situação que ela possa ser matriculada e não para a condição que não pode ser matriculada. Então, aspas, não para caso ou. Não, sim para o caso de poder ser matriculado. Sim, né? Botei minúscula, vamos botar maiúscula. Sim. E não para o caso contrário. Ok? E vamos fechar a função C, o parênteses dela. Eu só tenho um se aqui, então só precisa de um parênteses. Vamos ver como é que ficou. Sim. Então, no caso de Natália, ela teve uma média, aliás, ela ficou em recuperação. Então, como ela ficou em recuperação, ela já tem a sua vaga garantida. Vamos ver os demais. Vamos apertar aqui e puxar. Observe, essa foi a recuperação. Pode ser matriculada. O aprovado também sim. Recuperação sim. Reprovado não. Recuperação sim e aprovado sim. Ok? Então, vimos nesse exemplo que nós demos, nesses dois exemplos, a aplicação da função se, simples, sim composto, aninhado, e também o se, não é, trabalhando conjuntamente com a função e a função o. Maravilha, não foi? Muito bem. Acho que foi muito interessante porque esse tipo de aplicação com a função se e o, ela resolve problemas enormes. Quer dizer, tem uma aplicabilidade imensa em diversas áreas profissionais. Beleza. Bem, chegamos ao final de nossa apresentação e espero que você tenha gostado bastante. Se ficou alguma dúvida sobre este assunto, deixe seu comentário aí embaixo que eu responderei com o máximo prazer. Se lá atrás, no começo, você esqueceu de se inscrever neste canal, faça agora. Ative o sininho e dê um like. Muito obrigado a você. Agradeço a sua participação e nos veremos na próxima, se assim Deus permitir. Um abraço virtual. Fui.